Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022 em parceria da Escola de Química e Alimentos da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. A água total no alimento é composta pela água livre, que é a atividade de água, que representa os espaços intergranulares e poros dos alimentos, e a água combinada, que está presente na superfície das macromoléculas, como amido, pectina, celulose, e também a água de hidratação, que normalmente ela não é eliminada nos métodos de determinação de umidade. O conteúdo de água é determinado pela equação acima, que é a relação em base úmida entre a massa de água e a massa de sólidos vezes 100%. E a atividade da água, que é a água livre, é representada pela relação da pressão parcial da água insaturada, pois a água é eliminada na forma de vapor, e a relação entre a sua pressão de saturação, PS. Essa tabela mostra alguns alimentos com seu conteúdo de água e atividade da água. Pode-se notar que, embora a marmelada tenha um conteúdo de água maior que o do pão, por exemplo, a sua atividade da água é menor que a do pão. Isso representa a importância de determinar essas duas propriedades, não apenas o conteúdo de água, mas também a atividade de água. Nos alimentos ricos em água, com valores de atividade de água maior que 0,9, formam-se soluções diluídas com componentes dos alimentos que servirão de substratos para micro-organismos. Nessas condições, reações químicas e enzimáticas podem ter sua velocidade diminuída pela baixa concentração dos reagentes. Então, alimentos nessas condições sofrem facilmente contaminação microbiológica. Quando a atividade da água baixar entre 0,4 e 0,8, haverá possibilidade de reações químicas e enzimáticas rápidas pelo aumento das concentrações dos reagentes, enquanto que para atividades da água próximas a 0,6, há um pequeno ou nenhum crescimento de micro-organismos. Em regiões de atividade de água menor que 0,3, atinge-se a zona de absorção primária, em que as moléculas de água estão fortemente ligadas ao alimento, não podendo ser utilizada para dissolver componentes do alimento, o que leva as reações a terem velocidades próximas de zero e não desenvolvimento de micro-organismos. O comportamento de micro-organismos frente à atividade da água é variável. Bactérias são usualmente mais exigentes quando a disponibilidade da água livre é de 0,91 atividade da água, seguida de leveduras, onde a atividade da água é 0,88, e fungos 0,80. Outras duas alterações dos alimentos influenciadas pelo teor da atividade da água são o escurecimento não enzimático e a oxidação de lipídios. Então, como exercício, deseja-se conhecer o conteúdo de água no alimento. Para isso, utilizou-se métodos de estufa com 300 gramas de alimento. A massa do alimento seco, massa dos sólidos, obtida após um certo tempo na estufa, até atingir o equilíbrio, foi de 130,08 gramas. Calcule o conteúdo de água, percentual em base úmida e base seca. Então, no Python, nós digitamos a massa do alimento, tá? Aqui, 300 gramas está em forma de comentário, por isso que está o jogo da velha. E a massa dos sólidos, 130,08, que no Python é unidade inglesa, é ponto, não é vírgula. Em gramas também. Então, a gente escreve a equação em base úmida, conteúdo de água, massa do alimento menos a massa dos sólidos, divididos pela massa do alimento vezes 100. E em base seca, a massa do alimento menos a massa dos sólidos, divididos pela massa do sólido vezes 100. Então, quando a gente coloca o print, o formato que a gente quer, entre aspas, o percentual, 2 pontos, ponto 2F é para ficar duas casas decimais após a vírgula. O ponto format, entre parênteses, está exatamente a variável que eu chamei lá em cima para o cálculo. E é feito de forma semelhante para o conteúdo de água em base seca. Então, aqui no console eu tenho o print, exatamente como eu formatei, 56,64
é o conteúdo de água em base úmida, em percentual, e 130,63% em base sólida. Isso significa que para cada 100 gramas de amostra, eu tenho 56,64 gramas de água. E para cada 100 gramas de amostra seca, eu tenho 130,63 gramas de água.